O Internacional realizou na capital do Ceará o último treino antes de enfrentar o Fortaleza nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Existem muitas dúvidas ou mistérios realizados pelo técnico Mano Menezes sobre a escalação que vai a campo. A tendência é um time bem reserva. Agora, quais jogadores titulares ainda serão utilizados nesse domingo é uma questão que a gente vai ter que aprofundar ao longo do vídeo. Tem também um anúncio oficial. O Inter contratou o Igor Gomes e anunciou o jogador de maneira definitiva ao longo do dia de hoje. Tem a entrevista de Daniel Pavan para a Rádio Guaíba, onde ele comenta pela primeira vez publicamente a sua demissão, que aconteceu ao longo da última semana. E tem a estreia de Moisés, que vestiu a camiseta do CSKA e já entrou em campo pelo clube russo. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 6 de agosto de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo deste sábado, tá? Eu começo falando, é claro, sobre a preparação para enfrentar o Fortaleza nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. O time do Inter realizou no CT do Ceará o último treino. E o Mano Menezes não divulgou, pelo menos ainda, qual é a equipe que vai ser a titular. Existe uma tendência. Eu estava trabalhando com a tendência de todo o time reserva. Os meus colegas que estão lá em Fortaleza, o Simon Bianchini, o Lucas Colar, que são muito competentes, estão afirmando de lá que alguns jogadores titulares vão atuar. Aí já coloca dúvida em quase todas as posições do time. Eu vou fazer aqui uma projeção, tá? Mas, por exemplo, o Lucas Ramos, que é um jogador que a gente projetava que poderia ganhar uma oportunidade para ser o reserva do Depena, talvez não entre. Talvez se jogue com dois volantes, Johnny Lisiero, e uma linha de três um pouco mais ofensiva. Mas é uma possibilidade. Eu vou passar aqui a minha projeção de time, tá? Que vai de leitura e vai também do que os colegas estão trazendo lá de Fortaleza. Daniel no gol. O Everton na lateral direita, o Everton vai jogar. A dupla de zaga vai ser Vitão e Kaique. Na lateral esquerda deve jogar ainda o Tauan Lara. Meio campo, Johnny Lisiero. Eu vou colocar Lucas Ramos ou Tyson. Lucas Ramos ou Tyson. E aí, na frente, o Pedro Henrique, o Alan Patrick pode jogar também, ou o David, e de centroavante o alemão ou o Brian Romero. É um time cheio de parênteses, é como a gente fala, o time do Papai Noel, porque é ou, mas são muitas dúvidas, porque é um time absolutamente descaracterizado. E isso a gente tem certeza, vai ser um time bem diferente colocado em campo na Arena Castelão. Para o próximo assunto, a gente vai falar sobre, eu citei que a dúvida é alemão, Brian Romero na frente. Neste sábado eu gravei um vídeo falando sobre a ideia do Mano para o centroavante substituto do alemão na partida de quinta contra o Melgar. O alemão ele foi expulso, portanto está suspenso, não joga. Brian Romero ou Pedro Henrique são as possibilidades que o Mano tem para essa partida. Pode jogar com Pedro Henrique e Wanderson abertos, o Alan Patrick como falso 9. É uma das alternativas. Mas o cara ideal para esse jogo era o Mikael. Pelas características de jogo, o Mano entende isso. Entretanto, o Mikael não pode jogar. Eu falo mais sobre o assunto aqui nesse vídeo. Vai lá assistir para entender um pouco mais como que está essa briga no comando do ataque do Internacional. Nesse sábado, o Inter anunciou a contratação do Igor Gomes, que a gente já sabia que ia acontecer. E a gente já tinha antecipado aqui que ele havia passado nos exames médicos e que seria anunciado. Foi. Vínculo em definitivo, até dezembro de 2023. O Inter tomou cuidado, mesmo que o jogador tenha só 21 anos de idade, de não fazer um contrato muito longo, exatamente pelo histórico de lesões que o atleta tem. Ele passou nos exames médicos, tudo certo, mas o histórico de lesões é preocupante. O cara teve 2 lesões de rupturas de tendão em músculos diferentes. Então é um cara que desperta essa preocupação e desperta essa atenção. De qualquer maneira, o Inter fez contrato com ele até dezembro de 2023. Ele já está em Porto Alegre, já está treinando no CT Parque Gigante, então quando o elenco voltar de Fortaleza, ele se integra normalmente e já vira uma opção para o Mano Menezes, que, por exemplo, vai jogar em Fortaleza com o Vitão de novo, porque não tem 4 zagueiros para colocar no time, não tem 4 zagueiros à disposição.
o Moledo tá machucado. Tem o Roberto também que não tá sendo muito utilizado, mas o Igor Gomes vem para ser um cara para rodar, para ganhar experiência, para grupo e para ser uma opção interessante ao Mano Menezes. Agora foi anunciado de maneira oficial. Nesse sábado, a gente teve também a estreia do Moisés. O Moisés, que foi contratado recentemente pelo CSKA Moscou da Rússia, entrou em campo hoje pelo campeonato russo, tá? O CSKA estava enfrentando a equipe, vou confirmar aqui, do Voronezh, tá? E aí, aos 37 minutos do segundo tempo, o Moisés acabou entrando na partida. Foi uma vitória tranquila do CSKA por 4-1. Mas Moisés, que já havia sido anunciado pelo clube russo, 2 dias depois da apresentação, já entrou em campo. Teve um probleminha lá com o lateral esquerdo deles, que acabou ficando lesionado, mas o Moisés entrou no segundo tempo e agora pode ter até uma sequência pelo CSKA, pelo clube russo, o Moisés. Senhores, último assunto aqui. É uma entrevista do Daniel Pavan, que falou para o pessoal da Rádio Guaíba neste sábado, tá? E o Paulo Nunes, meu colega da Rádio Guaíba, o Paulo Nunes, conversou com o Daniel Pavan. E o Daniel Pavan, pela primeira vez, comentou publicamente, falou sobre a sua demissão. Ele disse, olha, eu fiquei bastante surpreso, fui comunicado pela direção e não esperava. A gente respeita as decisões, fiz questão de ter uma saída amigável, deixando as portas abertas, mas foi uma grande surpresa. Ele disse ainda que o que surpreendeu ele foi ter saído no meio da temporada, porque ele entende que o trabalho com os goleiros, com o Daniel, com o Kehler, estavam em uma crescente. E aí tu interromper no meio da temporada não faz muito sentido. Normalmente esse tipo de troca é feito de uma temporada para outra. E isso acabou surpreendendo ele e ele ficou um pouco chateado com isto, sim. Ele disse que ouviu da direção que era uma decisão institucional, que o clube ia oxigenar algumas áreas e que eles pensaram que a mudança na preparação de goleiros era uma necessidade. E claro, falou muito sobre os seus mais de 25 anos de serviços prestados ao Internacional. Um cara que trabalhou com o Alisson por 8 anos e que ele entende que é o grande símbolo do trabalho dele no Internacional. Trabalhou com o Marcelo Lombo, goleiro que ele também elogiou muito e que foi o melhor goleiro do Brasil, eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, sendo trabalhado pelo Daniel Pavan e trabalhando com o Daniel Pavan, e elogiou muito o Daniel e o Kehler. Ele disse ainda sobre o Daniel. O Daniel é um cara que quanto mais minutos ele tiver no gol, melhor. Ele tem 27 anos, mas ele só foi 28 anos, mas ele só foi virar titular do Internacional no ano passado. Então, quanto mais minutagem ele tiver, mais segurança ele vai ter. A tendência é que ele só siga essa crescente. É a análise do Daniel Pavan sobre o Daniel, goleiro do Internacional. O Pavan hoje se manifestou. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui as odds de Internacional e Fortaleza, Fortaleza e Internacional. Fortaleza é o favorito. Odd de 2,16. O empate está pagando 3,2. E a vitória do Inter está pagando 3,6. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. E não esquece de te inscrever no grupo do ADUPLA no Telegram. Dicas diárias de apostas, sorteios de brindes como este boné aqui do ADUPLA, ingressos, free bets, camisetas com o pessoal da camisaria do torcedor, além dos grupos de debate de Grêmio e de Internacional com a participação minha e do Matheus Dávila por lá, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!